oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, Deus abençoe a sua vida. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor? E hoje vou contar para vocês uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos, que está registrado na nossa Bíblia, lá em Mateus 13. E o que era uma parábola? O que é uma parábola, né? Parábola são pequenas histórias que Jesus contava aos seus discípulos para que eles pudessem entender mais claramente, né? Que eles pudessem entender aquilo que a palavra de Deus queria demonstrar. E o Senhor contou certa vez a parábola do semeador. E o que é o semeador? O semeador é aquele homem que planta, né? A mulher também que semeia no campo. É o semeador. E o semeador saiu a semear, jogando as suas sementes, né? E uma das sementes caiu no meio do caminho. Isso mesmo, ela não caiu no meio da terra. Ela caiu no meio do caminho. Bem aqui. E o que será que aconteceu com essa semente? Daqui a pouquinho nós vamos saber. E o semeador continuou a semear. E mais uma semente caiu no meio das pedras. Olha só quantas pedras. A semente caiu no meio das pedras. E o que será que aconteceu com essa semente? Daqui a pouquinho nós vamos saber também. E o semeador continuou semeando e mais uma semente caiu. Onde será que ela caiu? Ela caiu no meio dos espinhos. Olha só onde essa semente caiu, no meio dos espinhos. E mais uma semente caiu em algum lugar. Onde será que caiu essa semente? Essa semente caiu nesse lugar bonito. Olha que lugar bonito. Ela caiu na terra boa. E o que será que aconteceu a cada uma dessas sementes? Nós vamos saber agora. E os discípulos não entenderam aquela parábola. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, mas o que o Senhor quer nos ensinar através dessa parábola? E aí o Senhor foi explicar. A primeira semente caiu onde, crianças? Ela caiu lá no meio do caminho. E Jesus explica que a semente é como se fosse a palavra de Deus. E essa terra, esse lugar onde ela caiu, é como se fosse o nosso coração. E essa semente que caiu no meio do caminho, o que será que aconteceu? Ela caiu, né? E aí as pessoas pisaram nessa semente e ela se esmigalhou. E vieram as aves do céu e comeram essa semente. Então, essa semente, o que tinha que acontecer com essa semente? Ela tinha que se enraizar na terra, né? Ela tinha que cair na terra e se enraizar e crescer, dar frutos. Mas não foi possível, porque como que ela ia nascer num lugar tão duro como foi esse caminho aqui no meio da estrada? Como que ela ia crescer? Ela não cresceu, então essa sementinha nem chegou a nascer. E Jesus explica que esse lugar onde a semente caiu é comparado ao nosso coração. Aquele coração duro que não deixa a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus entrar na sua vida. Isso mesmo. E aí ela
a palavra de Deus não se enraiza, a sementinha não cresce, nem chega a nascer, porque o coração está duro, fechado para as coisas de Deus. Vamos ver o que aconteceu com a outra sementinha que caiu no meio das pedras. Olha só, ela caiu no meio das pedras. Vamos pegar a nossa semente. E o que acontece com essa sementinha? Ela caiu aqui, no meio das pedras. Ela ficou lá por cima das pedras. A sua raiz, né? A semente não foi lá na terra. Ela cresceu por cima das pedras. Então a sua raiz não alcançou o solo. Nós aprendemos o quê? Que a plantinha ela precisa estar lá na terra, não é verdade? Porque aí ela vai se enraizar e ela vai crescer forte. Lá embaixo na terra ela busca o quê? Os nutrientes, não é? A água. Então, essa sementinha não alcançou o solo. Ela ficou por cima das pedras. E aí veio aquele sol quente e fez com que ela murchasse. E aí ela pode chegar até morrer. Aqui, a semente continua representando a palavra de Deus. E esse solo, o nosso coração. E o que Jesus queria dizer, né, com esse solo aqui cheio de pedras, onde a sementinha caiu? Significa que tem aquelas pessoas que aceitam Jesus na sua vida, que conhecem a palavra de Deus, mas que elas vão caminhando e aí, quando acontece algum problema, alguma provação, ela passa alguma dificuldade, ela desiste da caminhada, porque ela acha que aquele momento difícil não vai passar. Mas a palavra de Deus fala que o quê? Que nós vamos passar por momentos difíceis, que nós vamos ser provados. Isso que significa provações, aqueles momentos difíceis que nós passamos, não é? Todos nós passamos, mas nós que somos cristãos também passamos, né? Mas nós temos que confiar em Deus e saber que Ele fará tudo no tempo certo, que esse momento difícil vai passar. Mas aí aquele coração, né, que é como esse solo aqui cheio de pedras, quando ele passa por esse momento difícil, ele acha que vai acontecer o quê? Aqui, né, tá difícil a caminhada e ele desiste de caminhar, não é? E aí ele acaba fazendo o quê? Murchando, não é? Fica aquele murchinho e acaba morrendo. Ele morre espiritualmente, porque deixou de seguir a Jesus. E nós vamos saber agora o que aconteceu com a terceira semente que caiu no meio dos espinhos. O que será que aconteceu com essa semente? Essa semente que caiu no meio dos espinhos, ela caiu e ela até chegou a nascer. E ela foi crescendo. E quando ela estava crescendo, os espinhos a sufocaram. Ela cresceu, mas na hora de dar frutos, ela não conseguiu dar frutos, porque ela foi sufocada por esses espinhos. E aí, a semente é o quê? A semente é como se fosse a palavra de Deus. Assim Jesus explica para os discípulos. E esse solo é como se fosse o coração das pessoas. Então, esses espinhos sufocaram a semente. E esse solo aqui, crianças, representa aquelas pessoas que conheceram a Jesus, que aceitaram a palavra de Deus, mas quando chega a hora, elas crescem, né? E aí quando chega a hora de dar frutos, que são os frutos do Espírito Santo de Deus, elas perdem no meio do caminho. Sabe por quê? Porque estão preocupadas com as outras coisas lá do mundo. Elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, estão preocupadas com aquelas outras coisas que o mundo oferece. E aí se esquecem das coisas de Deus, ficam preocupadas com tantas outras coisas que passam lá na televisão, né? Perdem tempo, não leem a Bíblia, não oram. Por quê? Porque estão ocupadas na internet, fazendo outras coisas. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas acabam saindo do caminho.
porque elas estão preocupadas com outras coisas, não é? E aí essas pessoas ficam fracas, né, espiritualmente, e elas deixam as coisas do mundo sufocarem, né? As coisas do mundo lá que parecem ser coisas assim legais, coisas boas aos nossos olhos, acabam sufocando essas pessoas, né? Elas esqueceram de Deus. E aí, esses espinhos podem fazer o quê? Até matar a plantinha, não é? Assim também são as coisas do mundo. Elas podem nos sufocar e podem fazer com que nós morramos espiritualmente. Nós nos afastemos das coisas de Deus. E agora nós vamos saber o que aconteceu com a semente que caiu lá na terra boa. Olha só que lugar bonito, cheio de árvores. As árvores estão cheias de frutos, não é? Essa sementinha caiu onde? Na terra boa. E Jesus conta que essa sementinha que caiu na terra boa, ela cresceu forte e quando ela cresce forte, ela faz o quê? Ela fica bonitona, não é? E ela dá muitos frutos. E foi isso que aconteceu com essa semente. Ela cresceu, virou uma planta, ficou forte e deu muitos frutos. E é assim que deve ser o cristão, não é? Ele tem que aceitar Jesus no seu coração. E aí, quando a terra está fértil lá, né? A gente recebe a palavra de Deus, a gente conhece, se torna conhecedor da palavra de Deus, a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende e aí a gente cresce forte e dá muitos frutos, que são os frutos do Espírito Santo de Deus, que nós aprendemos lá na igreja, né, crianças? Quais são os frutos do Espírito Santo de Deus? Então, quando nós crescemos, nós damos esses frutos, que são os frutos do Espírito Santo de Deus. Aprenderam, crianças? Então, o Senhor nos ensinou através dessa parábola. E eu gostaria de dizer para vocês que tem 3 coisas que são muito importantes quando nós aceitamos Jesus, nós decidimos andar com o Senhor, nós precisamos fazer 3 coisas que são muito importantes. E sempre quando eu faço o vídeo, eu falo para vocês sobre essas 3 coisas importantes, né? Em alguns dos vídeos eu falo sim. Que são, a primeira coisa, nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus, porque o Senhor nos ouve através da nossa oração. E Ele fala conosco através da sua palavra, não é? Expliquei para vocês que Ele deixou a sua palavra como um ensinamento para nós. Então, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, que é o nosso alimento. E foi assim que eu expliquei para vocês aqui, que a semente é como se fosse a palavra de Deus, e ela cai aqui, ó, no nosso coração, que é o solo, e ela se enraiza, ela cresce e dá frutos. Então, nós precisamos aprender a palavra de Deus e colocar em prática nas nossas vidas para que nós possamos dar frutos. E nós precisamos também ler, né, entender, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos esclareça, que coloque entendimento no nosso coração, na nossa mente, né, que possamos colocar em prática. E nós precisamos também, não é só ler, nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra. Nós precisamos obedecer aos nossos pais, né? Nós precisamos ser obedientes. E se nós seguirmos esses 3 passos, orar, ler a Bíblia, ser obediente, nós vamos crescer fortes e saudáveis para a glória de Deus. Então, crianças, quando Jesus contou essa história, né, das parábolas, da parábola das sementes, ele queria dizer isso, né? Como nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração e o que nós fazemos com ela. Então, que vocês possam ter um coração
como essa terra boa, essa terra fértil, que recebam a palavra de Deus, né? Que estudem a palavra de Deus, que tenham conhecimento e que vocês possam dar muitos e muitos frutos. Amém? Vamos orar? Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor enviou o seu Filho na cruz para que morresse em nosso favor. Eu te agradeço, ó Deus, pelo teu ensinamento deixado através da tua palavra. E que cada criança, ó Deus, possa ter entendido essa mensagem. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando para que eles possam ter o desejo do coração de ler e aprender e colocar em prática, Pai, a tua palavra. Que possam crescer muitos e dar muitos frutos, ó Pai. Que cada criança possa fazer a diferença nesse mundo, que possa ser luz em meio às trevas, que possam salgar, ó Deus, que possa fazer a diferença, Deus. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.